Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco, que sempre traz muita informação e tem a acrescentar aí a nossa vida. Então aqui a nossa convidada já está aqui nos estúdios, a Ângela Schukowski. Agora eu acertei, né, Ângela? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E o tema que a gente vai abordar aqui é um tema bem interessante e muito importante, né? Porque, vou repetir aqui o tema de hoje, gente, é o valor das coisas e as nossas escolhas. Porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem discernir o valor, se corresponde ao produto ou não, e se a escolha que ela está fazendo é certa ou não. Muitas das vezes, depois de efetuar a compra, é que a pessoa se dá conta de que não foi uma boa escolha. Exatamente, Viviane. Na verdade, quando a gente fala em valor, eu acho que valor é um tema central em finanças, em planejamento financeiro, em organização, quando eu falo em valor, a gente não está falando necessariamente no custo ou no preço daquela coisa, a gente está falando em algo mais do que isso. É alguma coisa que está além daquele valor intrínseco daquela coisa, é algo a mais. Então, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, quando a gente, por exemplo, matricula os nossos filhos numa escola, né, gasta um dinheiro com isso, a gente está esperando um retorno, claro, daquilo. Mas a gente não sabe nem quando aquilo vai acontecer e nem a gente, quando paga a escola, a gente não está pensando no retorno que o nosso filho vai ter lá para frente, o retorno financeiro que ele vai ter. A gente está pensando em muitas outras coisas. Nas habilidades técnicas, sim, mas nas habilidades sociais, nas experiências que ele vai ter ali, no desenvolvimento motor, de sensibilidade mesmo. Então, são muitas outras coisas que interferem nessa nossa decisão de escolha, né? O valor está muito além dessa coisa mais racional mesmo das coisas, né? E as pessoas estão, às vezes, mal acostumadas a compararem o preço com o valor. E é isso que você está falando, que o preço não expressa o valor daquela coisa necessariamente, né? Necessariamente. Até porque o que a gente fala? Valor é uma coisa muito pessoal. Então tem a ver com os meus valores, com o que eu acredito, no que vale a pena para mim, no que aquilo vai trazer de benefícios para mim, quais os retornos que eu vou ter, não só financeiros, econômicos com aquilo, mas os outros retornos de bem-estar, de reputação mesmo, de convivência social, né? Quantas opções ou quantas coisas nós gastamos para a gente ter esses outros benefícios que são irracionais, né? Que são essas coisas que estão além de uma explicação, né? Às vezes a gente não faz uma decisão pensando racionalmente, puxa, eu vou fazer isso para ter isso, aquilo. Não, são outras coisas mais intuitivas que estão na nossa cabeça que às vezes a gente não se dá conta de que aquilo também interfere nas nossas decisões e que é importante. E lida diretamente, né? Porque, Isso. como você falou, os nossos valores é que vão expressar através das atitudes e escolhas. Então, o que o valor tem a ver com o tema de finanças, Ângela? Porque tem gente que está aí, mas eu não estou entendendo muito, porque eu pensei que iam falar sobre o valor das coisas pensando em preço, preço monetário. A gente está falando o valor de fato que as coisas se têm. E tem pessoas que justamente por não entender isso é que fazem escolhas erradas. Exatamente. Acho que um dos caminhos, o que acontece? Para a gente entender o que a gente valoriza e no que a gente vai apostar, né, as nossas fichas, é bem isso, é se autoconhecer. É entender, poxa, de que maneira eu funciono, como é que a minha família funciona, quais são as nossas necessidades, e quais são os nossos desejos, o que realmente é necessário. E pensar assim, em termos de tempo mesmo, quais os recursos que eu vou estar despendendo para às vezes adquirir determinada coisa. E recursos que a gente fala não são só os financeiros, só o meu salário, só o que eu gastei de tempo, mas outras coisas. O que são os recursos? O tempo que eu tive que despender trabalhando para comprar determinada coisa, a disposição mesmo que às vezes a gente tem, às vezes não tem. Então, recursos, quando a gente fala, é tudo isso, são todas essas coisas que às vezes a gente gasta desnecessariamente por uma coisa que não vai nos trazer felicidade, né? Uma das coisas que eu sempre falo é que a gente precisa ter alegria nas nossas decisões financeiras. No fundo, lá no final, se a gente for ver, a gente quer alegria, a gente quer satisfação, é isso que a gente quer. Então,
eu acho que é por aí assim, o caminho, é pensar o valor de uma maneira mais abrangente. E quando a gente compara o preço para ver se aquilo tem valor, vai dependendo do valor de cada um. Então, para mim, talvez aquilo seja barato ou caro. Para você, talvez seja diferente, porque você tem outros valores, teve outras vivências, está num outro contexto, às vezes político, social, passou por outras vivências, a tua família é diferente da minha. Então, assim, tem tudo isso, né? São muitas peculiaridades que acabam interferindo, né? E fazendo com que a gente aja de maneira diferente mesmo. E você que está em casa e quiser mandar perguntas aqui, a Ângela vai estar respondendo. Talvez não consiga responder a todas, mas ao máximo das perguntas para esclarecer as suas dúvidas. E se você quiser enviar uma pergunta para a Ângela estar esclarecendo aqui as suas dúvidas, você envia no nosso WhatsApp, que vocês já estão acostumados, 0 operadora 41 98821 4640. 0 operadora 41 aqui de Curitiba, 98821 4640. Ângela, e como a gente pode estimar o valor das coisas, né? Você já falou agora, acho que foi até quase a resposta, mas muitas pessoas, elas comprarem uma casa, um imóvel, por exemplo. Isso. E para algumas pessoas, como você disse, mas você vai comprar a casa aqui, nesse lugar retirado, mas para elas, as crianças estarem ali numa casa de condomínio, terem mais liberdade. Às vezes o espaço não é tão grande quanto em um outro lugar, o mesmo valor, o mesmo preço, né, ela compraria em um outro bairro, em uma outra cidade. Mas para ela o que vale são as amizades, o convívio. Então, como a gente pode identificar isso? Acho que tudo isso entra na conta mesmo, Viviane, assim, todos esses outros aspectos. Acho que na hora da gente medir o valor, é claro, a gente precisa fazer uma pesquisa de preço. Quando a gente vai comprar alguma coisa, às vezes a gente não conhece todos os atributos técnicos daquilo que a gente vai comprar, se é uma casa ou se é um carro. A gente às vezes não conhece no que deveria olhar para ver, puxa, eu tenho que prestar atenção nisso, se tem airbag, se tem ABS ou sei lá. Então, assim, isso nos ajuda quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente conversa com as pessoas, conversa com os vendedores, se informa em sites especializados sobre aquele produto que a gente vai comprar. Isso também vai nos clareando e vai nos ajudando a entender por que algumas coisas custam de maneira diferente, porque aquilo, claro, que tem um custo, e o que vale a pena para mim, o que eu estou precisando. Puxa, se meu carro é para viajar, ou é para o dia a dia, para que é, né? Ou a própria casa, puxa, mas em que bairro que eu gostaria, quais são as minhas intenções na hora de comprar essa casa, qual é o estilo de vida que eu quero ter, né? Isso tem a ver com estar perto da escola, não estar, ter mais tempo com a família ou não, ou eu preciso estar numa casa onde eu esteja próxima da escola, do meu trabalho, para que eu tenha mais tempo em casa e não tanto tempo no trânsito. Então, assim, são muitas questões, né? Quando a gente fala em valor para avaliar, por exemplo, empresas ou qualquer outra coisa que a gente vai avaliar, a gente usa as finanças, que não é só esse conjunto de ferramentas e de fórmulas, é essa linguagem, é essa maneira de ver o mundo, é até assim, uma forma de pensar mesmo. Então, assim, uma vez que a gente aprende a pensar financeiramente, olhando essa questão, custo-benefício, entendendo que cada um tem suas particularidades, a gente começa a pensar de uma maneira mais financeira e isso é automático. A gente não precisa se lembrar, uma vez que a gente aprendeu, é como dirigir. Então, eu já sei dirigir, eu sei que eu tenho que ligar o carro primeiro. Quer dizer, eu nem saberia te descrever aqui, que acho que a gente liga o carro primeiro, pisa no freio, né? Solta o freio de mão e vai. Assim, é tão automático que a gente nem sabe descrever. As finanças, da mesma maneira, é assim. Uma vez que a gente aprende, a gente fica com essa ideia financeira na cabeça que nos ajuda a tomar as decisões, que muitas vezes são complicadas, né? Muito complicadas, às vezes, na nossa vida. E muitas pessoas, por não aprenderem, né? Ou elas aprenderam de forma errada, elas acabam escolhendo sempre de forma errada, porque é a consequência do que ela aprendeu. Mas sempre pode se reaprender, sempre pode inovar. E para isso, né, não sei se você dá consultoria, como que funciona, porque tem muitas pessoas em casa que elas são impulsivas, né? Por exemplo, você falou sobre a pesquisa. Às vezes, o que ela almeja, o imóvel ou o carro, é aquele que ela quer. Ótimo, ela já sabe que é aquele lugar, mas às vezes tem algo similar ou igual por ali por perto e por falta de pesquisa, ela agiu no impulso, ela depois descobre e acaba se arrependendo, ou seja, ela não aprendeu
a fazer essa pesquisa, a ser mais paciente, mais cautelosa, porque ninguém ensinou, mas nunca é tarde para aprender, né? Nunca é tarde, não. E sempre dá para, acho que às vezes, tomar uma decisão diferente, né? Acho que se a gente pede ajuda, a gente consegue fazer as coisas diferentes. Todo dia a gente vai aprendendo uma coisinha, né? A gente não... E é assim, é um passo de cada vez, tudo, né? Não tem jeito. É verdade. Dona Rô, tem perguntinha chegando aí? Temos sim. Aqui, ó. Qual a melhor forma de conseguir deduzir o valor que vou pagar, se é justo conforme o produto e as minhas condições financeiras? Da Georgina Marinho, de Almirante Tamandaré. Georgina, acho que é importante a gente olhar a pesquisa, como a gente falou, para que a gente conheça o produto e entenda, comece a entender um pouquinho se aquilo que ele está custando realmente está batendo com o que vale ou com o que vai durar, porque muitas vezes a gente compra coisas que às vezes não duram, porque a gente às vezes não conhece o produto, está olhando só meio por fora e não se interessou. Então, quando a gente vai fazer uma compra, a gente está fazendo, de certa maneira, um investimento, ou quando a gente vai fazer realmente um investimento num imóvel ou comprar uma ação, a gente precisa entender daquilo, a gente precisa conhecer aquele produto. Por isso que tem tantas pessoas, por exemplo, que quando fazem um investimento, elas têm uma preferência, elas têm uma predileção. Por exemplo, tem um cliente que é construtor. Ele gosta muito de investimentos imobiliários, porque é aquilo que ele conhece fazer, é o que ele sabe melhor fazer. Então, assim, então é muito importante a gente conhecer, a gente estar assim, à vontade com aquele produto, com o investimento que a gente vai fazer, para que a gente conheça e faça da melhor maneira possível, né? Para que a gente possa medir, fazer essa pergunta, puxa, mas vale tudo isso que está custando? Isso vai trazer o retorno que eu quero? Será que é isso mesmo que eu quero? Ou isso eu estou comprando para atender uma necessidade, às vezes, social, uma pressão que eu estou sofrendo, né? Cultural. Puxa, preciso de um carro de 100 mil ou poderia ter um carro de 70 mil? Né? Traz uma segurança, né? Exato. E muitas pessoas, elas até querem obter algo que vai contra, às vezes, o princípio dela. E depois vai trazer para elas as consequências, como você disse, para estar ali, pelo status, pela posição, para mostrar, né, uma aparência, depois ela acaba se arrependendo. Isso. Então é muito importante todo o passo o passo seguinte a ser dado, que seja bem pensado e de acordo com que a pessoa se sinta confortável, porque senão certamente vai trazer aí dor de cabeça. A gente tem visto muito isso. Pessoas que tentam investir numa área que é totalmente diferente daquilo que ela nunca fez, não gosta, mas é porque está funcionando para muita gente, eu vou tentar. E acaba somando um fracasso, né? A não ser que pedisse ajuda, né? A gente pede ajuda para especialistas, então, né? Nesse caso. Mas é importante que a gente vá de acordo com as nossas convicções, porque senão isso vai gerar frustração em algum momento, né? Acho que não vai ser bom, não é bom para ninguém. É verdade. Dona Rô, tem mais perguntinhas? Sim. Qual a melhor maneira de controlar o meu progresso financeiro? A Cristina Suiz, do Portão. Acho que a melhor maneira é a gente ter um orçamento estruturado, ou seja, anotar mesmo tudo que a gente gasta, tudo que a gente ganha e começar a fazer relações entre as coisas. Por exemplo, puxa, esse mês eu gastei tanto em alimentação. Quanto isso representa do meu orçamento total? Quanto isso representa em relação a tudo o que eu ganho, né, em percentual? Para que ela possa ir medindo um pouco isso e ir vendo, porque normalmente quando a gente não para e não anota, a gente não consegue fazer uma avaliação correta. A gente acha que está bem, a gente acha que gastou tanto, a gente acha que está tudo certo e que até sobrou. E não está tudo certo. Quando a gente vive no mesmo degrau que a gente está recebendo, assim a gente não tem folga financeira, a gente precisa dessa folga. Para quê? Para construir a nossa reserva de emergência, para um momento como esse que nós estamos passando, né? Para muitos outros imprevistos que a gente não tem como prever, são imprevistos, ou bem isso, sair do emprego, para que a gente tenha essa sensação de liberdade. Liberdade na hora da gente fazer as escolhas. Por exemplo, a gente está todo momento fazendo escolhas. Eu vou ter um filho, 2 filhos, 3 filhos. Ou eu vou casar agora ou não vou casar agora? Ah, não, agora eu quero dar uma guinada na minha carreira. Eu quero sair dessa empresa e quero ir montar uma empresa própria. Então, para tudo isso, a gente precisa de um colchão, de uma segurança financeira, de algo que nos sustente por um tempo, para que a gente possa tomar as decisões. E é isso que traz liberdade. E muitas pessoas não têm, né, Ângela, justamente isso que você falou, não tem essa noção de finanças pessoais. Elas
Acham, é o achismo, né? Eu acho que com o que eu ganho dá para poder me manter e investir nisso. E não é aquela pessoa, porque a gente tem que ter pé no chão. Você não pode querer gastar 200 se você só tem 100 ou 150 na mão. Você vai somar aí, você vai acarretar problemas, dívidas que vão comprometer o que você tem, o que você conquistou. Você pode perder as suas conquistas e ficar aí à mercê. Então, essa dica que você deu é muito importante da pessoa sentar. Tem gente que nunca fez isso ou não tem noção do que ela ganha, do que tem saída. É só assim na cabeça. Não, eu gastei, eu fiz uma compra no cartão de crédito, eu dividi em tantas vezes, vai terminar em tal mês. E às vezes ela faz uma nova compra com uma parcela que seria vencida, daí já atrasa uma parcela, já vem os juros e a pessoa perde noção do que ela tem e do que ela pode usar, em que ela pode investir. Ela quer investir, mas ela está cheia de dívidas, aí ela assume um compromisso que ela não vai conseguir cumprir. Exato, aquilo até traz, talvez tenha trazido um prazer momentâneo, mas é um tapa-buraco, assim, é uma coisa que não se sustenta. Então, o que é importante, né? Quando a gente pensa em progresso financeiro? Eu preciso pensar quais são os meus objetivos de vida. O que eu quero fazer com o meu dinheiro? Puxa, eu pretendo mudar de casa, eu pretendo me casar daqui a alguns anos, eu quero ter filhos. Então, o que eu quero? Eu quero fazer uma viagem? Eu quero montar uma empresa? Ou eu tenho metas menores? Puxa, eu quero trocar de carro, eu quero investir no meu vestuário, eu quero fazer um curso. Então, assim, pense nas coisas que você quer atingir em curto, em médio prazo e em longo prazo, para que você tenha um norte. Porque se a gente não especifica, a gente não tem norte a seguir. Então, a gente vai lá no shopping e compra mesmo as coisas. Porque a gente não reviu os nossos sonhos, os nossos desejos. O que eu gostaria de fazer, né, nessa vida, né? E o dinheiro, claro, ele nos traz muitas possibilidades. Mas também, quando a gente usa mal, ele assim acaba muitas vezes com a vida de muitas famílias. Então, muitas pessoas não têm justamente esse objetivo, aí ficam perdidas. Isso, né? Acabam gastando. A gente está falando até no primeiro bloco sobre isso. Elas desejam fruto. Quem não almeja ter uma independência financeira, uma estabilidade econômica, todo ser humano almeja dar o melhor para sua família. Mas isso não vai começar quando você conquistar. Começa agora, você sentando, calculando, vendo quanto vai para o investimento, quanto vai para manter o seu gasto diário da família, de alimentação, de transporte, de viagem. Às vezes a pessoa, um dia eu quero fazer uma viagem. Um dia eu quero, então ela nunca planeja. Quando que pode ser? Quando, né? Quanto eu preciso, então, economizar por mês para poder concretizar esse sonho daqui a alguns anos? Puxa, eu não consigo daqui 2 anos, mas daqui 3. Daqui 3 talvez eu consiga. Né? E aí fica um sonho perdido, aleatório. Ela vê outras pessoas que têm a mesma condição que ela realizarem, mas planejamento é tudo para a gente poder alcançar ou chegar onde almeja, né? Exatamente. E quando a gente senta e faz esse cálculo do que gasta, a gente começa a perceber algumas coisas. E o que eu acho importante quando a gente senta e coloca tudo ali, lista, a gente começa a observar quais são os nossos custos, aqueles fixos, aqueles custos que acontecem sempre na nossa vida, que todo mês estão presentes, que fazem parte da nossa estrutura, vamos dizer. Além dos custos fixos, tem os outros custos, que são os arbitrários, são aqueles que a gente escolhe gastar, né? Então, assim, é importante ter em mente qual é o meu custo fixo. Eles não precisam ter valores fixos, né? Porque tem coisas que não têm valores fixos, tipo luz, água, mas eles são obrigatórios na nossa vida, né? Supermercado, enfim. Mas assim, olhar para esse número e ter ele na cabeça, porque daí você sabe quanto você pode gastar em gastos arbitrários, né? Em coisas que você queira fazer e ninguém vai ter nada a ver com isso, e quanto eu preciso guardar, né? Olhar, assim, ter uma visão geral completa, porque daí o que a gente faz? A gente revê a nossa estrutura. A gente olha para a nossa estrutura e vê, puxa, essa estrutura está muito pesada para mim. Essa mochila está muito pesada para eu carregar todo dia. Então para tudo, esvazia essa mochila, vamos começar a colocar de novo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Será que eu preciso gastar tanto em supermercado? Né? Será que eu preciso gastar tanto aqui na minha casa? Ou se eu fosse para uma casa de um bairro mais afastado, eu não teria toda uma redução de custos por conta disso? Então, assim, são coisas que às vezes a gente tem que reavaliar. Às vezes é necessário reduzir a nossa estrutura para que a gente possa viver com uma folga e ter a qualidade de vida todos os dias. E para dar esse avanço almejado, né? Isso. Porque a pessoa ela não quer reduzir, mas ela quer avançar.
e ela vai ficar estagnada aonde está. Isso, e acaba não tendo assim, esses pequenos prazeres da vida que são importantes. Coisas pequenas, puxa, sair um dia para almoçar fora, tomar um café, ter um tempo livre durante a tarde, sei lá, por exemplo. É uma coisa que a gente vai conquistando, dependendo das escolhas que a gente vai fazendo em relação ao nosso trabalho, né, e a todo o resto. Ângela, a gente está chegando aqui na participação final, mas todas as dicas que você deu aqui, as orientações, são muito importantes, tanto para uma pessoa que é autônoma, que trabalha numa empresa, ou para um empresário. E quem está em casa acompanhando agora o nosso programa e gostaria de ter aí a sua ajuda, porque ela percebeu que ela está totalmente perdida. Talvez tenha um objetivo, mas aí para quando Deus quiser. Deus quer que as coisas aconteçam, mas Ele deu para a gente sabedoria, conhecimento. Ele usa pessoas para nos auxiliar em tudo que você quiser fazer. Sempre tem alguém para te ajudar. E essa pessoa que está em casa fala assim, poxa, eu preciso me reorganizar, eu preciso aprender. Talvez ela aprendeu de uma forma errada, então ela precisa aprender da forma certa. Como eu falo para os meus filhos, eles estão aprendendo a escrever. Não, mas eu falo para ele, filho, mas você pode fazer diferente. Não, mas está certo. Eu falo, mas tem uma forma que é melhor do que essa que você está fazendo. E sempre tem. E se a gente estiver disposto a aprender, a gente vai avançar. Então, quem está em casa, às vezes um microempresário, um empresário, ou uma dona de casa que está cheia de dívidas e ela tem um sonho e pensa que nunca vai sair do buraco que se encontra e sempre há uma solução. Como que ela pode encontrar o seu trabalho para poder ajudá-la? Fiquem à vontade, se quiserem me escrever no Instagram, é angela.chukoski, esse sobrenome difícil. Tá aí, ó, tá no rodapé. E podem me mandar uma mensagem, entrar no meu site da minha empresa, pensevalor.com.br, eu vou estar à disposição para responder e para ajudar no que for necessário. Ângela, muito obrigada mais uma vez, sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada a vocês.